Bom dia, pessoal, tudo bem? Beleza? Bom, nesse vídeo aqui a gente vai falar sobre o filo Molusca, tá? Ou molusco, tanto faz. É muito interessante que vocês tenham assistido esses vídeos, né, e participado das lives na sequência em zoologia, né? Então, anteriormente ao filo Molusca, a gente falou do filo Anelídeo, que compreende ali as minhocas, sanguessugas, vermes marinhos. Então, é muito importante seguir essa sequência para conseguir notar os pontos evolutivos, né? Então, só relembrando, a gente viu em primeiro lugar, né? O primeiro filo aí, os animais mais simples, os poríferos, depois quinidário, plateuminto, que são os vermes achatados, nemateuminto, os vermes cilíndricos, anelídeo, que entra aí minhoca, sanguessuga e vermes marinhos, e agora o filo molusca, tá? Então é muito importante seguir essa ordem. Bom, a palavra molusca, pessoal, vem de mole, corpo mole. Então os animais, eles têm como principal característica apresentar o corpo mole. A gente tem aí como exemplo, né? Quem são? Quem são os animais que pertencem a esse filo? Ostra, lula, polvo, caramujo, caracol, lesma, mariscos no geral, tá? Quanto ao habitat e a forma, eles vão apresentar aí um habitat bastante diversificado, né? Tendo a maioria é da água salgada, são marinhos. A gente tem, por exemplo, a lula, o polvo, as ostras, né? E nós temos também alguns moluscos terrestres que vão ser encontrados nas florestas, em lugares úmidos e em água doce também, né? Nós temos o caramujo, por exemplo, ele pode ser encontrado na água doce. O tamanho, pessoal, é bem variado, tá? A gente tem aí moluscos que são muito petititicos, né? Que medem em milímetros, mas também nós temos moluscos que podem chegar até 18 metros de comprimento com quase meia tonelada, né? No caso de alguns polvos aí, são animais de grande porte, tá? Bom, vamos olhar aqui essa imagem para a gente entender um pouquinho da anatomia de um molusco, né? Eu peguei aqui um caracol, que vai ficar mais fácil da gente notar as características principais. Então, aqui a gente tem uma concha, que é um dos pontos aí de características exclusivas desse filo, característica exclusiva. Essa concha, ela vai servir para proteção, né? Uma concha de calcária. A gente tem aqui órgãos internos, né? Como, por exemplo, o estômago, glândulas digestivas. Mas onde eu quero chamar a atenção de vocês é para algumas características das regiões do corpo. Porque mais lá para frente, quando eu falar de características gerais, eu vou falar para vocês que o corpo dos moluscos são divididos em três partes, tá? A cabeça, onde a gente tem ali os tentáculos, né? Parte sensorial, a boca, tá? Que tem aqui uma estrutura chamada rádula. Um slide para frente a gente vai ver essa estrutura com zoom. Essa rádula, ela é como se fosse um dente, né? Uma língua áspera que tem aí a função dos dentes, de triturar o alimento. Isso é uma característica só dos moluscos, tá? Nós temos também aí o pé, que tá aqui bem no finalzinho, e a massa visceral, tá? Então, os pés vai ajudar para locomoção, a cabeça vai compreender aí a parte sensorial, né? Como dos tentáculos, as anteninhas, e também para alimentação, no caso da presença da rádula, né, que é essa língua áspera que vai conseguir triturar o alimento. E a massa visceral, pessoal, ela tem aí uma parte interna que é o manto, tá? Onde vai secretar essa concha. Então, essas três aqui são as regiões, pé, cabeça e massa visceral, são as regiões divididas do corpo de um molusco, onde a gente vai se atentar aí, tá? Então, aqui eu tô mostrando pra vocês, ó, então imagina que aqui é a boquinha de um molusco, ó. Então, aqui é a boquinha, ó, vou fazer em outra cor, um vermelho, boquinha. E aqui a rádula, ó, essa estrutura aí que parece toda, como eu posso dizer, um garfinho assim, né, ó. Então, é uma língua, né, na verdade, áspera, que consegue aí triturar os alimentos. Então, aqui é uma estrutura bem importante aí para a digestão desses bichos, tá? Então, agora aqui sim a gente vai falar das características gerais.
São triblásticos, né? Ou seja, apresentam três folhetos embrionários, ectoderme, mesoderme e endoderme, conceito já visto. Protostômio quer dizer que quando esses bichos eles estão aí no desenvolvimento embrionário, surge primeiro a boca, depois o ânus, né? Essa característica protostômio, ela surge lá nos nemateumintos, que são os primeiros animais a terem ânus. Então, se o animal só tiver boca, eu não tenho como classificar se ele é protostômio ou não, né? Então, para eu classificar essa palavra aí de protostômio, é porque o bicho tem boca e ânus. Então, aí eu já consigo designar quem surge primeiro quando ele é um embrião, no desenvolvimento. Celomado, então, eles têm lá uma cavidade preenchida por um líquido, entra mesoderme, que vai ajudar no transporte de substâncias e também na locomoção. Eles não são segmentados, né? Então, a gente não tem ali porções, como a gente vai ver, por exemplo, no filo dos artrópodes, né? No caso, um inseto tem corpo segmentado em cabeça, tórax e abdômen, como se fosse aqui uma formiguinha. Então, o corpo dos moluscos, parece interíssimo, né? Ele tem ali as suas regiões, mas não é segmentado. A simetria, né? A maioria é simetria bilateral, só a ostra que é um bichinho assimétrico, tá? Todo irregular. Bom, agora aqui eu coloquei para vocês, né? Era para todas as setas estarem em vermelho, mas são características exclusivas, ou seja, dos pontos principais aí dos moluscos, porque isso aqui, ó, outros bichos também têm, tá? Então, olha só, a maioria dos moluscos possui uma concha, que é essa concha de proteção, a gente chama de concha calcária, né? É formada aí principalmente por calcário, mas nós temos alguns moluscos que não têm a concha. Então, por exemplo, o polvo não tem concha, e a lula ela tem uma concha interna reduzida, tá? Lesma também não tem concha. Então, não é uma regra, né? Mas a gente tem uma grande porção dos moluscos que apresentam concha, principalmente, né, os gastrópodes, que eu vou explicar lá pra frente. A questão do corpo se dividir em três regiões, né? Eu já mostrei ali para vocês na imagem, cabeça, onde a gente vai ter ali os tentáculos, os olhos, em que tem ali toda a parte sensorial e também a questão da alimentação, que é a boca, que tem a rádula. Os pés, que vai ajudar para a locomoção, e a massa visceral, ela é revestida por um manto, onde vai fazer aí secretar a concha, tá? E por fim, a presença de rádula, que eu também já falei para vocês. Então, aqui são características aí pontuais do filo dos moluscos, tá? Agora vamos aqui para os aspectos fisiológicos. Então, o sistema digestório é completo, esses animais apresentam a boca, a parte digestiva, né? Tem um estômago ali e o ânus. Sistema circulatório é aberto. O que é sistema circulatório aberto? Que o pessoal confunde bastante, né? Por exemplo, o nosso sangue, pessoal, ele circula dentro de vasos sanguíneos, veias e artérias, que podem se ramificar, podem não, se ramificam em capilares menores, né? Que são ali as vênulas ou as arteríolas. Então, todo o nosso sangue, por exemplo, aqui é o coração, ele é distribuído por artérias e veias, e nessa distribuição a gente tem ali o encontro nos capilares para conseguir fazer com que esse sangue vá para os tecidos. Isso é uma circulação fechada, com bastante pressão, tá? Então, o sangue circula ali por dentro de vasos com, por exemplo, a artéria tem ela é bem espessa, né? Então, ela sai sangue ali do coração para o resto do corpo com bastante pressão. Já no caso dos animais que têm sistema circulatório aberto, que é esse aqui que eu tô mostrando, circulando agora, o sangue, pessoal, ele também vai circular por vasos, só que vai chegar uma hora, né, que não tem ali a presença dos capilares, tá? Então, esse sangue sai dos vasos sanguíneos e já cai diretamente nos tecidos, nas outras células. Então, pode ver aqui aberto por isso, porque eu não tenho um encontro ali, da ramificação dos vasos. Aqui eu tenho ramificação dos vasos, que são vasos mais finos, que a gente chama de capilares. Bom, sistema respiratório, né? Então, só para concluir, o sistema circulatório é aberto, né? O sangue vai cair diretamente lá nos tecidos, sem ter esses capilares fechadinhos. Sistema respiratório pode ser pulmonar, no caso dos gastrópodes terrestres, tá?
E pode ser branquial no caso dos gastrópodes aquáticos, que estão ali em água doce, principalmente. E no caso das lesmas, né, que são animais aí com a pele bem úmida, algumas lesmas conseguem fazer respiração cutânea através da pele. Então, fazer a troca gasosa aí com o ambiente através da pele. Sistema nervoso ganglionar, né, formado por vários nervinhos que são unidos aí em pares, no que a gente fala que chama de cordões nervosos aí na parte do corpo. Então, é tudo distribuidinho aí no corpo desses animais por pares de gânglios, tá? Formando um cordão nervoso, onde ele consegue ter aí, sentir estímulos externos. A parte sensorial, então, ela tá ligada com o sistema nervoso, né? No qual ele tem ali terminações nervosas que vai conseguir ter a percepção de substâncias químicas, percepção de luz. E algo interessante é que os polvos e lula, eles apresentam olhos, tá? E esses olhos são muito semelhantes com os nossos dos vertebrados, porque forma a imagem. Então, eles conseguem ver com nitidez né, o que está sendo ali passado por eles no ambiente no qual eles estão. Bom, a reprodução a gente não vai focar muito, eu só vou citar, tá? A maioria é dioico, ou seja, macho e fêmea, com fecundação interna. Então, o macho vai lá e libera suas células reprodutoras dentro da fêmea, a fecundação acontece lá dentro. Tem alguns astrópodes que têm fecundação cruzada por serem monóicos, tá? Hermafroditas, mas são poucos, a maioria é dioico. Tem desenvolvimento direto. O que é desenvolvimento direto? É que a fase larval vai ser muito parecida com o adulto, né? A gente não tem... Na verdade, é que o filhote é muito parecido com o adulto, não tem fase larval diferente, né? Então, a gente já vai ver no filo dos artrópodes essa questão de metamorfose, que é muito presente aí na questão dos insetos. Então, nesse caso aqui, desenvolvimento direto é quando o jovem é muito parecido com o adulto, só muda o tamanho, né? E aí, os bivalves, quem são os bivalves? Bi vem de 2, que apresenta 2 válvulas, no caso as ostras, tem fecundação externa, tá? Então, vamos lá para as classes, que é o que nos interessa. Primeiro, eu vou falar aqui dos bivalves, que, de novo, bi vem de 2, valves de válvula. Vai entrar aí as ostras, tá? São animais que apresentam 2 válvulas para proteção, no caso, uma concha. Os gastrópodes, ó, de novo, pode significar pé. Gastro vem de região gastrointestinal, gastrovascular. Nesse caso aqui, a gente tem caracol, caramujo. Eu vou dar um zoom para vocês. Na verdade, nessa imagem não vai estar tão claro, mas ó, gastrópode é o pé muito perto da região gastrovascular. Então, olha aqui. A classificação deles vai ser na posição, na localização do pé. Então, a região aqui, ó, de digestão gastrovascular está muito perto dos pés, né? Então, esses animais, eles entram na classe de gastrópodes, tá? Os bivalves, né, eles não têm pé. Então, eles têm ali um machado, onde eles conseguem se fixar na areia, tá? Cefalapódeos, de novo, podes é pé. Cefala lembra encéfalo, quer dizer que a cabeça é perto dos pés, dos tentáculos. Então, no caso do polvo, parece uma água-viva que eu vou desenhar, tá? Mas é um polvo. A cabeça dele tá muito perto dos pés, então, dos tentáculos, né? Então, por isso, cefalópodes. Então, a gente tem aí o polvo e lula como exemplo, que vai pertencer a essa classe, tá? Produção de pérola, que é um assunto muito interessante, né? Que a pérola é a única joia de origem animal. Então, no caso, as ostras, né, que produzem as pérolas, o que que acontece? Elas são fechadinhas, são bivalves, então tem essas 2 válvulas aqui, 2 conchas. Só que muitas vezes acontece ali de ter aberturas entre uma concha e outra e ter a entrada de areia, algum invasor. E aí, quando entra algum invasor, seja areia ou restos de resíduos ali que estão no mar,
A ostra, para se defender, porque ela entende como um corpo estranho, ela lança ali substâncias que vão envolver esse invasor, e essa substância ela é líquida, só que chega uma hora que ela solidifica. E ela vai solidificando e dando um formato perolado, porque uma das substâncias, né, composto de aragonita, tem outras substâncias envolvidas que trazem esse aspecto dessa cor esbranquiçada, né, perolada, que forma a pérola. Então, a pérola nada mais é do que um método de defesa da ostra, né, contra o invasor que entrou. Então, entra um invasor lá, ela libera essa substância, envolve o invasor, solidifica e forma a pérola. A pérola ela é muito cara, é muito rara, porque mais ou menos as ostras demoram cerca de 3 anos para produzir uma pérola, né? Então, por isso que ela é tão cara e procurada no mercado. E aí vai ser usada, né? O pessoal já pegou o gancho para usar na economia, na venda de joias. Uso principalmente pelas mulheres. Bom, sobre o polvo, pessoal, uma curiosidade, né? Que todo mundo pergunta é sempre sobre a tinta que o polvo libera. Então, a gente tem aqui o polvo, e a quantidade de tinta que ele libera é de acordo com o tamanho dele. Então, para vocês terem uma dimensão, né? Um animal pequeno, que tem cerca de 20 centímetros, menor que uma régua, ele pode liberar 1 milímetro de tinta, tá? Já os polvos com maior porte, né? Por exemplo, de 2 metros, podem liberar 20 ml aí de tinta, o suficiente para deixar a água bem escura. E aí, a função da liberação dessa tinta, né? Que ela é produzida por uma glândula que tem aqui na cabeça deles, tá? Ela é produzida por uma glândula e armazenada num saco, tá? Liberada somente quando o polvo se sente ameaçado. Ela tem aí na sua composição a melanina, tá? Que é a matéria-prima, ou seja, o pigmento, é o mesmo pigmento que a gente tem, que traz coloração na pele, no cabelo, nos olhos, sobrancelhas. E aí, por isso que traz um aspecto bem escuro no mar, parece até uma fumaça, né? Então, essa tinta, ela tem na sua matéria-prima principalmente a melanina. Claro, tem outras substâncias também, como, por exemplo, ácido aspartico, que tem ali enzimas que o que vai acontecer? Vai irritar a pele do predador, tá? Que tá tentando ameaçar o polvo. Então, irrita, né? E aí também confunde a visão no qual o povo consegue fugir, tá? Então, isso aí é uma adaptação, um método de defesa que os povos têm, que é muito interessante. Bom, pessoal, é isso, tá? Eu tentei aqui falar das partes principais do filo dos moluscos, para a gente poder seguir aí. Lembrando que vocês já viram esse conteúdo, então é uma forma de resumir, trazendo os pontos principais da aula, tá bom? Então, até a próxima, beijo, tchau!